Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. Hoje, meus queridos, estamos aqui para esclarecer mais um tema muito polêmico a respeito da cultura racional. Afinal de contas, a cultura racional é ou não é uma religião? Bem, meus queridos, a resposta correta para essa pergunta é que ela é e, ao mesmo tempo, não é uma religião. Essa resposta parece confusa e contraditória, mas eu vou explicar minuciosamente ela para vocês. Esse é um paradoxo como os demais que existem nesse mundo. Paradoxos são situações que parecem ser contraditórias por estarmos lidando com mecânicas diferentes, regidas por energias diferentes dentro dessa unificação dos dois universos diferentes. A mecânica racional se difere da mecânica celeste, que também se difere da mecânica material e terrestre. Apesar de uma estar contida dentro da outra, suas regências são diferentes. Por isso é que os cálculos matemáticos aqui da Terra não combinam com os cálculos matemáticos do espaço. As equações não fecham por o espaço estar sob a regência de outra mecânica, que é a mecânica celeste. Estar sob a regência de outra energia que não é a da Terra é a energia, nesse caso, mediadora, que rege diferente do campo eletromagnético. Da mesma forma se dá com as leis da física, principalmente entre o mundo racional puro, limpo e perfeito da mecânica racional, regido pela energia racional em relação à mecânica material, que é regida pelas energias elétrica e magnética. Tornam-se paradoxos absurdos, incompreensíveis, porque a mecânica racional atinge uma quarta dimensão, enquanto que a regência eletromagnética só alcança 3 dimensões. Essa disparidade entre as mecânicas torna o que é natural para o mundo racional em um absurdo para quem vive no planeta Terra. As manifestações espirituais dos habitantes do espaço da mecânica celeste também já são tratadas como absurdas para os habitantes aqui da Terra, onde uns tratam como milagres e outros se recusam até a acreditar. Tratam como alucinações, possíveis devaneios pessoais ou coletivos, porque são paradoxos que fogem da compreensão lógica de suas capacidades mentais. Por não haver compreensão, parecem irreais, fictícias, e não são. São manifestações verdadeiras de mecânicas superiores. Então, meus queridos, calculem a disparidade com a mecânica perfeita racional. Basta ver os efeitos que os OVNIs causaram ao começarem a se manifestar entre nós.
o impacto que fez ao serem vistos percorrendo o céu em velocidades tidas como impossíveis e parando de imediato onde quiserem, sem usar turbinas ou qualquer tipo de propulsão para isso. Uma locomoção absurda e sem respostas. Tem também as aparições de OVNIs que surgem e desaparecem, tratadas pelos militares como camuflagem, mas que é somente o ato desses habitantes de se materializarem e se desmaterializarem, se ligando ao campo eletromagnético e se desligando dele. Ao se ligarem, aparece, e ao se desligarem, desaparece. Assim tomam a forma que querem e o tamanho que querem, podendo nessas manifestações ficarem imensos ou diminutos. Com os avanços na área do estudo da física quântica, meus queridos, a humanidade enfim passou a admitir que o estado físico pode ser alterado, porque é diversificado e que, apesar de não termos capacidade ainda para tal, já é aceitável que essa capacidade existe e que a estrutura do mundo pode ser regida de formas diferentes. Esse é o ponto fundamental do assunto de hoje. A regência das mecânicas que geram paradoxos inexplicáveis para quem não se conhece e explicáveis para quem se conhece. Isso porque quem nasce não sabe como nasceu, nem onde nasceu, nem de onde nasceu, a não ser que haja quem o ensine. Assim vivemos dependendo de aprender tudo para saber. Ninguém sabia, por exemplo, meus queridos, como nasceu em cima dessa terra, porque não podíamos mesmo saber, por não ter quem nos contasse como foi que surgimos aqui. E assim ficamos até hoje sem ninguém saber como foi o princípio verdadeiro, a causa verdadeira e a origem dessa causa. Ninguém podia saber porque ninguém nasce sabendo coisa nenhuma. Tudo para saber depende de se aprender. Então criaram uma infinidade de suposições, uma infinidade de formas, algumas quase sendo para muitos, mas por serem infinidades, não sendo para outros, porque faltava a lógica principal e a base. Nunca encontraram a verdadeira origem de seu nascimento e aparecimento em cima dessa terra. Por isso ficaram aí dessa forma a inventar muitos pareceres. Parece que foi assim, parece que foi desse jeito, parece que foi daquele jeito, parece que foi dessa forma, gerando uma porção de formas e de pareceres, todas sem princípio e sem fim, por não terem base e nem lógica. Desse jeito, meus queridos, passamos por 21 eternidades, tratados esses períodos de eternidades por serem longos demais. Cada eternidade com uma infinidade de mudanças para melhorar o estado de todos, como a fase de animal racional, a penúltima fase dessa 21ª eternidade, que trouxe o auge do desenvolvimento do pensamento. Quantas mudanças, quantas modificações para melhorar o estado de todos, sempre tudo mudando, por tudo ir se transformando. E tudo que se transforma muda de uma forma para outra, de um corpo de vida para outro. Essa, meus queridos, foi a evolução que a dona do pensamento fez e formou para que, com o tempo, todos encontrassem possibilidade de voltar
para de onde saímos, o mundo racional, o mundo da mecânica perfeita. Hoje, na fase racional, a última dessa eternidade, é que estamos tomando conhecimento do porquê da existência desse mundo e da nossa existência dentro dele. Mas antes, na fase de animal racional, que teve o seu fim em 1935, todos viviam sem se conhecer, sem ter possibilidade de se conhecer, porque não havia quem explicasse, quem revelasse a verdadeira origem. Somente parecia artificialmente que se conheciam, mas verdadeiramente ninguém se conhecia, porque ninguém sabia como fomos feitos assim. Com o desenvolvimento do pensamento na fase de animal racional, meus queridos, foi que nasceram as religiões dos pensadores. Mas o pensamento pertence ainda à parte do chão, por ser regido pelo eletromagnetismo. Já o raciocínio é de regência de cima, é da fase racional, é a continuação do desenvolvimento do pensamento. O animal de origem racional tem a capacidade de pensar e, após ter alcançado o auge da evolução do pensamento, raciocinar, alcançar o desenvolvimento do raciocínio, que é de regência superior e de regência da energia racional pura, limpa e perfeita. Por haver essa ligação com a regência perfeita, é que a fase racional é a última fase dessa 21ª eternidade. É a fase derradeira para os racionais materializados na forma de animais, porque ela reintegra todos para a regência suprema, para a regência perfeita, ressuscitando todos para a origem, levando todos de volta para casa, para o paraíso racional de onde viemos. Nessa fase racional última e derradeira, todos nós retornaremos para a origem. E por ser uma fase de ligação com a pureza e a perfeição, será a fase mais esplendorosa da vida da matéria e de grandes transformações para o bem de todos. E o que quer dizer religião, meus queridos? Religião quer dizer religar, mas principalmente significa regência. E nesse ponto é que surgem as diferenças, porque as mecânicas regem diferentemente. As energias elétrica e magnética regem o pensamento, e a regência é a regência do chão, a regência material, e a energia racional é a regência do raciocínio, é a regência de cima, a regência suprema. Então, se seguirmos pelo significado da nomenclatura, podemos afirmar que existem as religiões dos pensadores, que são diversificadas por serem regidas por duas energias, e a religião do raciocínio, por ser a regência de uma única energia, a energia divina, pura, limpa e perfeita. O pensador rege com as religiões do chão, e os que raciocinam regem com a religião de cima, do mundo racional. Regência do chão e regência de cima. Religião do chão, religião de cima. A regência do elétrico magnético, que é a regência primária da lapidação, e a regência da energia racional, que é a energia superior de regência superior da meta final e da salvação de todos. Então, meus queridos, seguindo por esse ponto de vista de diferentes regências e mecânicas, podemos dizer que as religiões da Terra são as religiões de pensadores. E aqueles que estão desenvolvendo o raciocínio seguem a religião racional,
a única religião do raciocínio, a religião do racional superior, a religião do raciocínio supremo. Raciocínio supremo quer dizer Deus, a religação com Deus. As religiões dos pensadores são as religiões do chão, dos deuses criados pelos pensadores, que existem uma infinidade deles. Mas a religião racional só tem um Deus, que é o racional supremo, o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios e que enfim veio nos revelar quem somos, de onde viemos e para onde vamos, que veio nos provar e comprovar que a salvação é o retorno de todos para a origem e nos libertar dos grilhões da matéria para podermos retornar para essa origem, para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Um só Deus, porque o raciocínio é regido por uma energia só, é uma coisa só. O mundo racional é um só, e a verdade das verdades é uma só. Mas para os pensadores, por serem regidos por duas energias, a elétrica e a magnética, existe uma infinidade de verdades, uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros, uma porção de teorias diferentes uma das outras. Cada pensador criou seu Deus diferente um do outro, e cada qual regendo com a sua verdade, diferente uns dos outros. Por isso é que existem uma infinidade de religiões, seitas e doutrinas diferentes umas das outras, por serem todas da fase do pensamento, da fase primária, de lapidação, porque a regência racional, a religião racional, só pôde surgir na Terra agora, na fase racional. Depois da lapidação primária é que ficaram prontos para a religião suprema, a regência suprema. Os pensadores desse chão têm uma infinidade de verdades diferentes uma das outras. Por o pensamento ser variante, meus queridos, e todo pensador ser diferente um do outro. Por todos pensarem diferentes um dos outros, é a causa dos deuses também serem diferentes uns dos outros. E essa infinidade de seitas, doutrinas e religiões serem também diferentes umas das outras. Bem, meus queridos ouvintes, chegou a hora de darmos uma pausa para o nosso momento poético. Fiquem sintonizados que após a poesia daremos continuidade ao esclarecimento desse assunto polêmico, mas muito importante para o entendimento de todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Versos e reversos de Cláudia Moura. Salve a todos. É preciso falar de amor. É preciso sentir o amor. É preciso viver o amor. É preciso aprender o amor. E muitos se perdem no vago tempo, o tempo do semear, o tempo do plantar, o tempo da colheita, do colher a razão, do colher a gratidão, do colher a consciência. Muitos se perdem ao caminhar sob caminhos tortuosos e o amor sobrevivendo ao tempo. O amor
relevando o tempo. É preciso mais que amor. É preciso sentir o verdadeiro amor. É preciso sentir a essência do amor. É preciso simplesmente amar. É preciso a razão para que todos possam amar. É preciso a razão para que todos possam sentir. É preciso a gratidão para que todos possam retribuir. É preciso a gratidão para que todos possam subir. Subir ao topo das montanhas, sentir seu caminhar, sentir seu respirar, sentir seu coração, sentir sua razão, sentir sua gratidão. E assim, praticamos o amor. Assim, praticamos o perdão. Assim, praticamos a razão. Assim, praticamos a gratidão. O amor se espalha aos ventos. O amor, para ser sentido, é preciso amar. Muito mais que ser amado. Perdoar. Muito mais que ser perdoado. É preciso eternizar. Ama ao próximo como a si mesmo. Pratica a razão. Perdoa sob todos os pontos de vista. Vê ao seu irmão a sua semelhança. De fato, tardio ainda não é. De fato, o amor acontece. De fato, a razão é perfeita. De fato, o perdão é preciso. O amor, por si só, acontece. Por si só, se define. E aqui vai o meu verso de hoje para vocês. Muita gratidão. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Como todos podem constatar, por esse mundo ser uma deformação racional, meus queridos, ficamos todos degenerados e diferentes uns dos outros. Degenerados da condição de racionais perfeitos e transformados para a classe de animais racionais. A regência racional, por ser de cima da origem, ela é pura, limpa e perfeita. Já a regência do animal racional é uma regência degenerada, por ser parte de uma degeneração. Tudo que se degenera e se deforma, e ao se deformar, perde também a sua forma correta racional. Então, por tomar forma diferente, é a causa de todos os racionais degenerados em animais serem diferentes também uns dos outros. O que se degenera enfraquece, diminui e se desequilibra. Então é como se vê todos diferentes uns dos outros, o que também é a causa da formação de religiões desiguais, umas das outras. Assim, por ficarem diferentes uns dos outros,
cada povo criou a sua religião. A causa de existirem deuses diferentes uns dos outros, como Buda, Maomé, Alá, Jesus, Jeová, dentre outros, devido à degeneração racional que dividiu todos, desuniu todos e criou opiniões diferentes entre todos. Foi a degeneração racional que criou as diferenças. E para saber como o racional puro, limpo e perfeito abandonou a sua unidade e se degenerou, é preciso que se conheça a cultura racional, a cultura verdadeira do raciocínio. Nessa cultura todos saberão como houve essa degeneração racional para animal racional. Racional degenerado é o que vive na Terra com um corpo de matéria. E racional puro, limpo e perfeito está em cima, no seu mundo verdadeiro, o mundo racional. A regência natural é a regência racional. A regência animal é uma regência artificial aqui do chão. É a regência do pensamento que criou as religiões do chão. Como já disse, tudo que rege é religião. Regência do pensamento, religião do chão. Regência do raciocínio, religião racional. Por exemplo, a regência do nosso corpo é a religião do nosso corpo. E como é regido o nosso corpo? A religião do nosso corpo é se alimentar, trabalhar, dormir e passear. Essa é a religião do corpo humano. O que alimenta a existência da máquina humana? A regência é a alimentação das necessidades de existência. E as regências todas são feitas pelas energias às quais as vidas estão ligadas. A regência das máquinas humanas está sendo feita por energias degeneradas do seu natural. Energia é força geradora, nesse caso, as energias elétrica e magnética. Já a energia do mundo de cima, que é o mundo superior a esse, que é o mundo racional, é a energia racional, que rege com sua força superior. Por isso é que toda religião é uma força poderosa, porque são alimentadas por energias poderosas. Por tudo o que já foi explicado, meus queridos, é que se pode afirmar que a cultura racional não é religião. Mas para quem conhece as regências das mecânicas, ela passa a ser uma religião. Mas esse paradoxo agora, depois de bem esclarecido, já não é mais um absurdo. Não é, meus queridos? Então, se me perguntarem se a cultura racional é uma religião, eu vou ser enfático em dizer que não, que ela não é uma religião da mesma forma que está explicado no primeiro volume dos livros Universo em Desencanto. Porque ela não se encaixa em nenhum dos requisitos adotados por pensadores, que conceitua uma religião, seita ou doutrina. A cultura racional não é uma instituição, como a nomenclatura já sugere, é uma cultura para ser estudada. São livros de conhecimentos para serem estudados e não para serem usados como símbolos de devoção. Por isso é que as obras viraram herança da família e hoje, após a morte do autor, pertencem à família do mesmo. Não existem casas de pregação para se cultuar a cultura racional. Não se depende de templos, igrejas ou sinagogas para se alcançar os objetivos anunciados, apenas do estudo enfatizado na obediência, paciência e persistência, parâmetros comuns a qualquer universidade de ensino ou de conduta civilizatória.
obediência às leis e à ordem, paciência consigo mesmo e com os demais, coisas e persistência para alcançar os objetivos sem negligenciar ou se desanimar, com as metas. Então, meus queridos, por não se encaixar em nenhum dos princípios religiosos adotados pelos pensadores, é que não se pode de maneira alguma dizer que se trata de uma religião, seita ou doutrina. Pode-se dizer, no máximo, se tratar de uma obra de autoajuda, porque desperta a pessoa para os bons princípios, que são os princípios racionais, promovendo o equilíbrio mental e uma melhor compreensão psíquica e física do corpo. Porque se dissermos que a cultura racional é a religião racional de Deus, as pessoas vão querer enquadrar a cultura racional naquilo que ela não é, uma religião de pensadores, mantendo e promovendo um curso primário e sectário como as demais religiões. Já foi explicado aqui, meus queridos, a grande diferença que existe entre uma coisa e outra, e que impossibilita a cultura racional de ser uma religião, seita ou doutrina. Então, meus queridos, para quem se conhece, para quem já estudou bastante, consegue entender de forma mais abrangente o que é a cultura racional. E com isso passa a saber que se trata de uma regência superior e por isso uma religião superior, diferente. A religião racional, a religião do racional superior. Mas que, infelizmente, para não causar confusão na cabeça dos pensadores, para que não haja comparações, já que a cultura racional é única e incomparável, é que temos que manter essa postura correta, e transcrita desde os primeiros volumes do Universo em Desencanto, de que a cultura racional não é seita, doutrina ou religião. Não é uma religião do chão, porque é de regência de cima, do mundo racional. Cultura racional é uma escrituração do mundo racional. Não é de regência do pensamento, é de regência racional. A regência do raciocínio é uma e a do pensamento é outra. A regência do pensamento foi do curso primário de lapidação e preparação dos aparelhos. E a regência do raciocínio é de ordem superior, suprema, de natureza divina, pura, limpa e perfeita, única e incomparável. A religião do raciocínio é uma só, enquanto que a religião do pensamento é fracionada em inúmeras religiões, com objetivos parecidos, mas diferentes, onde o fator mais comum é se alcançar o fim do sofrimento, que é uma constante desse mundo. O sofrimento existe porque o mundo é deformado, porque a natureza é degenerada e em transformações constantes, meus queridos. Mas os viventes, com a mania de se apresentar como grandes sabichões, foram criando as suas filosofias sem base e sem lógica, suas religiões, suas seitas e doutrinas, alardeando estarem com a solução para o problema de todos. Mas o que se vê é justamente o contrário. Estão ainda presos ao primarismo. Basta olhar como vai o mundo para ver que todas essas crenças não atenderam às súplicas da humanidade, porque os problemas de todos só fazem aumentar. As mazelas se multiplicam a cada dia em todos os meios, e essas crenças e filosofias são muito antigas,
de tão velho que tudo isso é, se tal não fosse de conhecimento primário, há muito que todos medicados estariam e curados de todo o sofrimento. E assim, meus queridos, vivem muitos falsos profetas com esses folguedos da vida, com brilhos foscos, e a mania sempre de dizer que com fé esperam melhorar e que vão vencer. A fase racional iniciou-se pelo descrédito justamente da humanidade em relação a tudo isso, devido à falta de garantia em todos os setores da vida, inclusive o religioso. O clamor sem resposta, o sofrimento generalizado, foi mais do que suficiente para o descrédito total do povo quanto a essas promessas de bem-estar e de proteção feitos e renovados anos após anos, enquanto na contramão das promessas o que se vê é uma situação cada vez mais crítica. O que se vê é um povo abandonado, descrente já de tudo e clamando por um socorro divino. Então, a fase racional, meus queridos, se caracteriza por ser a fase da salvação. Por isso não veio mais tempo. Chegou agora porque é uma hora propícia e esperada. O povo antes estava muito fanatizado pelas convicções da fase primária de lapidação de seitas, doutrinas e religiões. E um fanático é um cego, é um louco, de forma que muitos ficaram embriagados com seus conceitos embevecidos, com suas pompas, estavam todos endurecidos. Havia dificuldade para convencê-los por estarem dominados por suas convicções. Então foi preciso que se desse esse tempo para que ficassem todos decepcionados com esses meios e ridicularizados, no sentir e ver que tudo não passou de uma história muito bem arranjada, mas sem pé e nem cabeça, sem base e sem lógica, porque ninguém se conhecia. Assim o verdadeiro Deus, meus queridos, teve que esperar a hora da descrença, do descrédito geral de todo esse misticismo, dos místicos, dos romantismos religiosos e doutrinários, que com seus contos e histórias só fez mesmo é assustar todos e mantê-los dentro desse quadro calamitoso em que vivem, sem garantia de espécie alguma. Então foi necessário esperar que o povo se desiludisse de suas crenças, de suas doutrinas regidas pelo pensamento, para poder então entrar em condições de admitir de imediato o que lhe pudesse salvar e beneficiar por uma regência superior. Porque o que estava esperando, que era a proteção e a salvação através das seitas, doutrinas e religiões, vinha se dando ao contrário, tudo pegando fogo, ruindo em guerras mundiais, desastre de todos os tipos e doenças mortíferas, onde todos se viram desprotegidos numa verdadeira situação de salve-se quem puder. Então, meus queridos, viram que estavam perdendo tempo, sem amparo de espécie alguma com suas crendices. Então o racional superior deixou a humanidade se desiludir naturalmente de suas convicções ilusórias e crendices filosóficas e científicas, desse primarismo, até porque nenhuma dessas crenças poderia mesmo corresponder às necessidades de todos, porque foram criadas somente para a lapidação, para uma preparação primária, o que com o passar dos anos se torna sempre mais evidente. Foi preciso então esperar esta hecatombe de descrédito para então chegar o conhecimento superior e verdadeiro,
para se tornar mais fácil a aceitação, por já estarem mais espertos, mais escaldados, menos ingênuos, para entender a verdade por si só, por verem, sentirem provado e comprovado a verdadeira realidade positiva da divina providência racional. Antes, meus queridos, o povo julgava estar a salvo pelas convicções religiosas e, portanto, não ia querer admitir a verdade devido a seu próprio fanatismo. Um fanático é um cego e, portanto, não aceitaria a sua salvação verdadeira. Agora a salvação é aceita, porque já estavam procurando há muito o que está no mundo, a cultura racional. Então a salvação não podia vir antes, porque não seria aceita, devido à humanidade estar dominada pelo primarismo de seitas, doutrinas e religiões. E para não causar choques, nem celeumas, nem críticas, porque julgavam que já estavam certos, pensavam que estavam certos, então vítimas de suas próprias crenças. A divina providência só chegou agora, na hora exata em que o desespero abrasador assola a humanidade. O desequilíbrio abrangeu todo o universo, as discórdias, as contendas, o morticínio, a ferocidade, o desrespeito a tudo e a todos, o mundo em convulsão, o congestionamento das mentes, todos intranquilos, todos descontentes, atacando uns aos outros, brigas e mais brigas, confusões e mais confusões, crimes e mais crimes. Então, meus queridos, nesta hora de pavor e horror, chega em suas mãos, ao seu conhecimento, o verdadeiro Salvador, o racional superior, o raciocínio superior a todos os raciocínios. Portanto, daqui para frente são alegrias e mais alegrias, festas e mais festas, festejando as glórias alcançadas e a despedida dessa vida do nada, a vida da matéria. Então, festas e mais festas, todos alegres, felizes e contentes, todos unidos para sempre, por a corrente ser uma só, a vibração racional, a salvação das salvações. Salvação é um modo de dizer para a boa interpretação, porque na realidade, salvação significa a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos de volta à linha racional, à linha do progresso de pureza. Bem, meus queridos, agora vamos para o nosso momento musical. E logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Gaivotas ficam a cantar, é o sol no azul desse mar. Praias de areias brancas a zumbi, que pena que você não está aqui, mas é uma pena que você não está aqui. Eu queria estar contigo, entre mar e montanhas de amar, sob a sombra de uma amendoeira, ouvindo
cristalinas, meu amor. Esse mar é calmo e belo, nem dá mais vontade de voltar. Aqui só pode ser um paraíso, com tantas ilhas, praias, esse mar. Gaivotas, rede de pescar, navego com meu barco nesse mar. Meia volta e meia, nó de pescador, são águas cristalinas, meu Senhor. São águas cristalinas, meu amor. Ah, eu queria estar contigo, entre mar e montanhas, lhe amar, sob a sombra de uma amendoeira, ouvindo os bramidos deste mar. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Criaram um progresso tão grande, meus queridos, que ninguém está mais aguentando por ser um progresso de destruição. O mal hereditário é que todos os seres humanos são abusados, são teimosos, geniosos e atrevidos. E um abusado não reconhece direitos, porque pensa sempre que é o dono da situação. E as consequências do abuso é sempre o fracasso do abusado. Você, sendo um abusado, não pode ser salvo, porque é preciso haver ordem. Onde não há ordem, não há respeito, e o desequilíbrio impera. Você tem que ter a sua linha de conduta racional para poder ser conduzido ao mundo racional. Porque o abuso não tem cabimento e nem merecimento em lugar algum. E todo respeito é pouco. E muitos achando que não existia no mundo quem pudesse solucionar o degredo da humanidade. Porque o entendimento entre todos já está falhando. A diplomacia muito está abalada, e daí vem o medo e a descrença de tudo, pelos desencantos do próprio amadurecimento em ver que tudo é falho e que tudo está desmoronando, por ver a falência física, moral e financeira dos povos, por ver a falência das crenças e das religiões com seus pontos primários. Quando chegam a esse ponto de desilusão, meus queridos, a descrença é grande, fazendo a pessoa ficar contra tudo, até do que lhe pode beneficiar. Mas com o tempo, todas essas pessoas mudam, porque a verdade das verdades progride, a mentira é que regride. Não há quem não se demova do seu ponto de vista infrutífero. Não se demove hoje, se demove amanhã. Não quer saber hoje? Sabe amanhã. E assim tudo muda com grande rapidez.
da noite para o dia, deita pensando e levanta raciocinando, já com outra regência, porque a fase atual é racional. E todas essas realizações são para o momento presente, não é para amanhã não, é para agora, porque está na hora de socorrer a humanidade. O desequilíbrio é grande e monstruoso, um clima de agitação universalmente. Universalmente todos descontentes, aparentam estar satisfeitos, mas é só por fora. Por dentro estão amargurados, angustiados. O desequilíbrio, meus queridos, está em todo o universo. As discórdias, as brigas, as contendas, o morticínio, a ferocidade, o desrespeito a tudo e a todos. O mundo está convulsionado, congestionamento das mentes, todos intranquilos e descontentes. Os sonhos se acabaram, os ideais falharam, os pontos de vista todos passageiros e transitórios, e tudo entrando em ritmo de destruição. Isto é uma retórica do caos que chegou à humanidade, a vida se tornando um inferno, porque ninguém tem sossego, nem garantia, devido a essas revoluções, essas brigas, os crimes causados pela riqueza material, devido à ambição, à inveja e à ganância, uns com inveja dos outros, e daí as tramas diabólicas, os conchavos criminosos, para formar uma fogueira infernal. Mas tudo isto surgiu por gosto, como até hoje estão aí à mercê dos gostos, embora sabendo muitas das vezes que está errado. Agora, meus queridos, está aí o remédio salvador, a imunização racional, o ponto certo e real para o equilíbrio da humanidade. Julgavam e pensavam que estavam perdidos. Hoje, para o seu espanto, olha quanto você está aí recebendo, essa mensagem pela primeira vez. Já mudou no seu modo de pensar. E assim são os demais, vão mudando em tudo, e tudo mudando para melhor sempre. A vida não deixou de ser bela, ela vai continuar a ser bela e florida com a imunização racional. E por isso não há tempo a perder, é alertar os demais que desconhecem a solução, e a solução só poderia ser dada pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Os choros, o pranto e a agonia acabarão em pouco tempo. Choros só de felicidade. Em pouco tempo, meus queridos, vocês verão inúmeros exércitos de missionários vestidos de branco, em nome da paz e da concórdia universal, alertando o mundo inteiro, alertando todos sobre a solução que já está na Terra, sobre a felicidade que já está ao alcance de todos. São as garças brancas da paz que vão combater o desamor. Havendo desamor, não pode ser amado. E não podendo ser amado, meus queridos, não podem ser contemplados e consagrados racionalmente. Como estavam na categoria de animais racionais, meus queridos, a inconsciência permanecia. E por a inconsciência permanecer, mantinham assim uma vida misteriosa e faziam mistério de tudo. Tudo era mistério, tudo era enigma, tudo era fenômeno e tudo infinito. E assim permaneciam sem solução de coisa nenhuma. O mundo cheio de histórias artificiais, invenções artificiais e de contos. O artifício é invenção, a invenção é pregar no vazio, é pregar no deserto, é deixar todos no vazio, é deixar todos no
no deserto, vivendo de experiências a mercê sempre das experiências, meus queridos, e os desacertos sempre se multiplicando. A vida se tornando cada vez mais complicada. E não sabiam disto, a não ser para pior. Resumiam a vida como se a vida fosse essa mesma, e a vida sempre provando o contrário, por ser contra os viventes, por não corresponder ao anseio de todos. Então, a contradição era dizer que era uma vida sem solução definitiva, e vivendo nesse tambor de amarguras, sonhando sem cessar, e julgando a vida um paraíso perdido, como quem diz, este é um paraíso de sofrimentos, que ninguém sabe dizer de verdade nada a respeito. Se vive porque tem vida, mas ninguém sabe o porquê da vida. Vamos vivendo assim, arrastados por teorias de quem as criou, não conhecendo o certo para mostrar e provar o que é o certo. Então a humanidade já estava cansada de histórias e contos sem princípio e sem fim. Mas agora, meus queridos, não é mais história sem princípio e sem fim. Agora é uma cultura das mais elevadas do mundo, que tem princípio e tem fim. Explica tudo de A a Z, sem mistérios, sem enigmas, com base e com lógica. Não se trata mais de uma história artificial da mente humana, do animal pensador. Trata-se de uma realidade absoluta e positiva, de um mundo superior a este de matéria, o mundo racional. Agora é a consistência racional, é o ponto mais alto da humanidade, por ser do mundo sideral, de uma constelação das mais elevadas que é o mundo racional, a base eterna da origem desta deformação racional. Não é história para alimentar dúvidas. É a realidade positiva, meus queridos, consciente e racional. Histórias, contos e lendas são do alfabeto artificial, do alfabeto dos pensadores. Racional não há mistérios, e nem enigmas, nem problemas, porque é a solução de todo esse presépio de sofrimentos. É o ponto alto do princípio e do fim de tudo. A solução definitiva da vida do animal racional. Tudo é questão de tempo para a solução geral de toda a humanidade. Então, devido à inconsciência prevalecer como o título de consciência, é que havia a incompreensão entre todos, cada qual pensando diferente uns dos outros, fingindo sempre que está concordando e por dentro de si discordando. Uma vida degringolada, sabiam tudo e bem dizer não sabiam nada. Então se perguntavam: quando é que eu vou parar de sofrer? Porque quanto mais eu procuro me organizar na vida, mais eu me desorganizo. Se eu estou bem de um lado, insatisfeito de outro, e coisa alguma regula certo. As preocupações são noite e dia, quando não é por uma coisa, é por outra. Preocupações que consomem a gente, uma vida de altos e baixos. Enfim, a luta da inconsciência, meus queridos, era constante, porque a consciência falhava sempre. E por a consciência falhar sempre, reinante era o sofrimento. Se a consciência existisse, meus queridos, existiria equilíbrio. Uma vida de variedades, uma vida de variações, uma vida em que tudo muda, a consciência não existe. Porque hoje pensa de um jeito com consciência, amanhã pensa de outro jeito com consciência. E depois muda. Então, onde está a consciência?
vivem pensando com uma consciência que não regula. Hoje faz isso com consciência de que precisa ser feito, e amanhã desfaz tudo por a consciência não regular. Hoje casa com consciência do que está fazendo, dois corações que pensam na mesma coisa, a união fraternal, e amanhã separam com outra consciência. Mudam-se as épocas, mudam os costumes, mudam as modas, mudam os modelos, porque já aquele estilo se tornou antiquado. Ontem a consciência era uma, amanhã é outra, depois outra e depois outra. É uma consciência variável, é a expressão do momento. E as religiões, seitas e doutrinas fazem o mesmo para se adaptar aos novos costumes. E por isso a forma de se pregar também muda. O que se praticava no passado como sendo certo, hoje é tido como errado, porque as práticas mudaram. Como é o caso da escravidão dos negros, que no passado as religiões admitiam e praticavam, e atualmente não se pratica mais, e é condenável tal prática. De forma, meus queridos, é uma consciência variável, instável, valendo somente na palavra conforme o período, conforme o momento. Mas na realidade, porque tudo muda, tudo se transforma. Da mesma forma, o amadurecimento. Com 10 anos, pensa de um jeito. Com 20 anos, de outro jeito. Com 30 anos, de outro jeito. Com 40 anos, de outra forma diferente. E assim vai mudando tudo e mudando a consciência. Hoje, conforme o entendimento, o ponto de vista é um. E amanhã, conhecendo mais profundamente, o ponto de vista é outro. Como se dá com a religião racional. A vida da matéria é assim, é uma vida de lapidações até que se chegue no seu verdadeiro lugar. Tudo nesse mundo de aprendizado é assim. Então, meus queridos, ontem não gostava e hoje já estão gostando. Bem, meus queridos amigos do programa Nova Era, chegamos ao final de mais uma edição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo e ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. Também não fiquem tristes pelo final dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era, com Roberto Rios.